Uhul! Eu acho que esse programa você tem que começar assim, Rodrigo. Ah. Bem, amigos dos Três Caras. Bem, amigos da rede Três Caras de Telecomunicações. Estamos aqui com muitas emoções para falar aqui de um retorno. Estamos aqui os três caras que estranhamente usam a mesma roupa de um vídeo para o outro. E esse mistério a gente não consegue entender, mas, Figurinista, enfim, figurinista. cada um são três caras que estamos dependendo aí de patrocínio, então nós não temos muitas roupas, de Pouco modo que figurino, pouco figurino. de qualquer pessoa aí, se vocês que qualquer marquinha de pequenas roupas aí, Hermenegildo Zenha, Brechó. Giorgio Armani, Hugo Boss, se quiserem mandar roupas para os três caras, a gente se apresenta de Armani do começo em tudo. A gente mostra até a cueca, se for preciso. Brechózinho do Armani. Exato. Então, não reclame que a gente está com a mesma roupa, apenas aceitem ou mandem roupa. Uhum. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito palpitante e muito, diria, retumbante. Não, o que todos dominam perfeitamente. Claro, todo mundo aqui, todo brasileiro tem PhD nisso aqui, Uhum. que vamos falar do retorno à amarelinha, a camiseta amarelinha. Como foi esse reencontro depois desse inverno tenebroso em que a gente acha que, para mim, pelo menos, eu estava atravessando o lado da rua quando eu vi alguém de camisa amarela. Eu, para não dar confusão, se eu tivesse de camisa vermelha, eu tirava. Preferia passar por maluco do que cruzar com a cidadão de bem. Mas estamos aqui neste momento em que boa parte da população se aglomera na frente de quartéis pedindo socorro. Eu imagino que, pelos últimos acontecimentos, esse povo vá para a frente do estádio pedir FIFA, por favor, nos salvem. Afinal de contas, a FIFA é maior do que a ONU. E os pendrives estão na mão deles agora, meus amigos. E agora nós vamos sofrer as consequências quando a FIFA puser a mão nesses vídeos que Dudu Bananinha não sabe usar no e-transfer. Já chegou aí para você, né, Calil? Já estou com alguns pendrives aqui. Ó. A verdade está aqui. A verdade está aqui dentro. Entre nós. Apesar que o pendrive é vermelho, hein? Acho que esse pendrive é comunista. Esse pendrive aí não pode. Esse pendrive tem 9 dedos. Então, nós vamos falar como foi o nosso reencontro com com a seleção brasileira, depois de tanto tempo, depois deste momento conturbado do país. Mas antes disso, já deixa aí o seu like, já vai com. Oh, meu Deus, agora me perdi. Já vai. Senta o dedo no like. Aperta o sininho para você saber quando a gente coloca vídeo novo. Já deixa um comentário para a gente, xinga a gente. Você que é cidadão de bem, já pega, já fala que é três comunista velho. Enfim, tudo vale. Pode deixar um não gostei também, só para irritar a gente. Não tem problema, não. Isso aí a gente gasta em psicólogo. Eu acho até que o cara pode fazer até o seguinte, para se vingar da gente. Ele vai lá e se inscreve num dia. Dia seguinte, ele vai lá e cancela a inscrição. No outro dia, ele vai lá e se inscreve de novo. E chama uma galera para fazer isso. Exato. O importante é movimento na vida. Entre um hino nacional e um Pai Nosso, ele vai fazendo isso aí. A cada uma hora que ele cantar o hino e rezar o Pai Nosso, ele se inscreve, na outra uma hora ele sai da inscrição. Exato. Eu vou falar para vocês que assim, eu sou o Rodrigo Teixeira, falo aqui de São Roque, estou mandando mensagens para os extraterrestres, os generais extraterrestres, para vir aqui salvar-nos desse programa, desse mico. E meus amigos vão se apresentar. Você tem que ligar a lanterna. O barato do bagulho, cadê aqui? Eu não acho a lanterna. É com a lanterna, que aí a mensagem é realmente o SOS funciona, entendeu? Olha só, como eu estou gravando no meu celular, eu imagino. Entendi. Entendeu? Os meus extraterrestres generais, eles devem ser mais tradicionalistas, então eu estou fazendo com a calculadora. Não, eu acho que você devia fazer linguagem de sinais.
E Não, aí porque eles... a linguagem universal é a É matemática. a matemática, perfeito. Contato Então, já agora você realmente deu a volta e acertou. Você é mirou, por isso que, mirou no que inclusive, viu e acertou no que não viu. e isso inclusive, o motivo pelo qual não deu certo. Porque os caras estão fazendo com celular, os BT não entendem. Porque O Android, ábaco, o time está Apple... com o ábaco fazendo e aquilo lhe... Não, você tem que ir para o básico, filho. Funciona com calculadora ou com abaco. Cara, depois de tanta besteira, eu sou Paulo Mansur, falando diretamente de Santo André, São Paulo, ainda embasbacado, porque após 30 dias tem gente na frente do quartel. E eu sou o Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que é muito mais perto do Catar do que Santo André e São Cosme e Damião lá. Eu esqueci, São Roque. São Roque, pô! São Roque. Cara, depois Eu dessa, estou muito mais perto de Catar, do Catar, é praticamente que do lado, cara. É verdade, porque você como está diria o perto do Fernando oceano. Vanucci, que a África era ali do lado, o Catar também é logo ali. É logo ali, cara. Muito bom, muito bom. Mas, meus amigos, como que agora nós já estamos, a gente ia gravar esse negócio logo depois do primeiro jogo do Brasil, que foi sexta-feira passada. E agora nós estamos na segunda-feira, gravando na segunda-feira. Nós hoje ganhamos de 1-0 da Suíça, 1-0, né? Hoje não, ontem. No Ontem. caso, no Ontem. caso, nós estamos gravando na Na terça-feira. terça-feira, E ontem o Brasil ganhou de 1-0. ganhou de 1-0, vitória magrinha, mas com um gol bonito do Mas eu Casimiro. diria significativa. Ela é magra, mas com Significativo. substância. É magra, mas E tem substância. nós, neste exato momento, nós já sabemos que vai ter mais jogo do que o da sexta. Isso. Isso é o que importa para a gente. Sexta é Camarões, e aí eu não sei o próximo dia. Não sei também. E tudo indica que pode ser o Uruguai, parece. Parece que pode ser o Uruguai. Porrada, hein? Mas a questão não é essa. O que eu quero saber de vocês, nobres colegas, é como foi reencontrar a seleção depois desses 4 anos, né? Mas que 4 anos? 4 anos onde a camisa sai lá da Avenida Paulista, aqui no nosso caso, sai de outras regiões centrais do Brasil e se tornam ícones do protesto, depois se tornam ícones do bolsonarismo e ainda estão na mão, né? Alguns deles vestindo, mas que nunca foi deles. Eu acho que a camisa da seleção sempre foi nossa. Essa que é a discussão. Né? Eu cresci, não acompanho futebol, mas cresci vendo ali a amarelinha de 4 em 4 anos, me sentia confortável de ver o jogo. Durante entre 4 e 4 anos, começava a dar palpite, esse cara não devia estar jogando, esse devia, não conheço nada de futebol, mas naquele período da Copa me sentia representado. E aí, de repente, a gente ficou sem. Né? Então, assim, eu me neguei a ver eliminatórias da Copa, eu critiquei a Copa América ser no Brasil, quando a seleção apoiou, que ela não era para ser, né? Durante a pandemia, e ela migrou para cá. Salvo engano, era na Argentina, né? Era isso? Cara, parece que faz mais ou menos uns 15 anos que teve um jogo no Brasil que foi interrompido pela Polícia Federal. Um jogo do Brasil e Argentina que a gente não viu o final. Exatamente. Porque foi interrompido pela polícia. Até isso nós vimos na nossa vida. Exatamente. Então, assim, tudo isso fez com que eu ficasse... Eu já tinha, né? Fui ficando cansado de ver aquela camisa amarela. E quando todos os jogadores, a CBF apoiou, que tinha que vir para cá e não sei o quê, aquilo me deu mais angústia. E termina, vamos dizer, esse ciclo quando o Neymar faz a live apoiando o Bolsonaro, a mega live do Bolsonaro, e o Neymar apoia explicitamente, não sei o quê. Então, eu fiquei realmente bem cansado da figura da seleção. Ao ponto que eu via tudo de Copa, telejornal, não sei o quê, quando ia falar a concentração, a seleção, eu desligava. Eu parava de ver. Então, eu estava num ponto de não ver os jogos. Era esse o ponto que eu estava da brincadeirinha. Mas fui convencido pelo nobre colega Rodrigo, entre outros colegas. Mano, isso não tem nada a ver, a seleção é mais do que isso, tal. E aí eu decidi assistir o jogo na sexta-feira. E foi legal, eu confesso que foi legal. Foi um reencontro. Sabe aquele cara que você não via faz tempo? E, de repente, quando você vai conversar, tipo assim, o cara não mudou. Né? Ainda você tem coisa em comum com ele. Me emocionei, assim, de ficar torcendo, vibrando. Chamei um amigo para ver junto, tomei cerveja, comi pipoca. Foi legal. Foram momentos, assim,
interessantes. Eu achei legal o reencontro. Eu queria saber dos nobres colegas como foi também o reencontrar a camisa amarela, no contexto correto. Cara, como você, eu nunca fui muito fã de futebol. Embora eu torça para o Flamengo, eu sou aquele torcedor do Flamengo. Raríssimos torcedores do Flamengo são como eu, que assim, não sei quando está ganhando, não sei quando está perdendo, a não ser que o Rodrigo diga assim, vai jogar com São Paulo. Eu falei, não, agora eu tenho que assistir. Jogo da seleção para mim, Copa do Mundo, na verdade, jogo da seleção para mim é indiferente. Copa do Mundo sempre teve, a família se reúne e tal, e aí a gente vai. Não foi diferente dessa vez, a gente fez o primeiro jogo, a gente fez um churrasquinho aqui em casa e tal, aí vieram as minhas irmãs, respectivos maridos, meu pai e minha mãe, a gente assistiu aqui. E assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar sentado assistindo jogo de futebol. Eu acho chato pra cacete. Eu consigo assistir 5 minutos e aí, por mais movimentado que o jogo esteja, eu preciso levantar e fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz desta vez, nesse primeiro jogo? Como vinha todo mundo aqui para casa, eu fui para a churrasqueira, colocamos uma televisão lá fora na varandinha, o pessoal ficou assistindo ali na frente da televisão e eu fiquei mais para trás deles, fazendo o churrasco, servindo para todo mundo e, eventualmente, assistindo o jogo. Assim, eu não tenho, eu não cheguei a dizer para vocês, eu não cheguei a me desvincular da camisa amarela, porque eu nunca fui vinculado à camisa amarela. Na verdade, eu nunca tive uma camisa da seleção amarela. Eu já Não ganhei tem uma problema. camisa verde da minha esposa uma vez, que eu não usei dessa vez, nem no primeiro nem no segundo jogo, porque ela não cabe mais em mim. Eu tô Baby gordo, Luke, Baby Luke. tá desse jeito, então eu preferi não vestir. Mas assim, cara, eu entendo o futebol no Brasil e a seleção brasileira está dentro desse contexto, e aliás é o símbolo desse contexto, como uma expressão cultural muito forte no Brasil. Então a gente não pode simplesmente desvincular. Tem os gostos pessoais, como o meu, assim, eu não tenho muito vínculo com futebol. Meus filhos adoram futebol. De assistir jogo do 15 de Jaú contra o 3 de não sei da onde. O 15 de Piracicaba. Por aí, com o meu pai e A Ferroviária contra o 15 de Piracicaba. eles assistem a Maíra, por incrível que pareça. A Maíra sabe a escalação do time do Flamengo, do time do Vasco, do não sei da onde, quem tá jogando eu não sei aonde. Eu não tenho noção. Eu não sei, os jogadores da seleção brasileira, tirando o Neymar, que é o Estrelinha, tirando o Richarlison, eu não conheço nenhum. Não, eu tô conhecendo os caras agora. Pois Como é. eu falei como é que é? Você reencontrou um amigo, mas é assim, é o neto dos amigos. Exatamente, cara. Eu conheço aquele que tá lá no banco lá, que a galera reclamou que ele foi É convocado. o Daniel Alves. Daniel, eu conheço o Daniel Alves, tenho birra dele, inclusive, é o que eu Sim. conheço. Porque esse daí, E se eu ele não me nem foi engano, do foi. seu time, hein? Vou fazer o quê? A vida é dura. Cara, mas assim, o meu relacionamento com seleção brasileira continuou o mesmo. Então, eu não tenho. Assim, evitaria hoje vestir uma camisa amarela na rua da seleção brasileira, exceto se ela tivesse o número 13 nas costas ou uma faixinha que fosse pequena, vermelha, ou no braço ou no peito. Vestiria sem problema nenhum. Mas evitaria na rua por várias questões. Assim, não quero ser confundido com nenhum débil mental lá na É. rua. Então, assim, é jogo do Brasil? Beleza, vamos vestir. Não Então, é? Não vou aqui na vestir. minha terrinha, eu tive que fazer um translado, né? Que eu levo minhas filhas na escola, não sei o quê, e voltando na hora então do almoço, era muita gente camisa amarela. Uhum. Muita. Acho que algumas empresas devem ter feito alguma coisa Sim. tipo de uniforme, mas assim, era muita gente. Eu até estranhei, eu falei, mas em outras Copas eu não lembro disso. Então, assim, houve o resgate, é isso que eu estou discutindo. Eu não Não, acho eu que é todo acredito que mundo. houve. Houve o Acredito que houve. resgate. Assim, Está até ocorrendo, eu diria que está ocorrendo o resgate. está ocorrendo. Eu fui Eu vou trabalhar de dizer, manhã e o pessoal que trabalha comigo foi de amarelo. E eu sei que 80% da galera que está ali abomina a camisa amarela sendo usada como símbolo político. Tá. Mas eles vestiram amarelo, assim como teve gente que vestiu aquela pretinha que eu acho muito bonita, Sim. a a preta. peretinha é Mas bonita mesmo. assim, de boa, não vou comprar uma camisa da seleção.
Pode dar um dinheirinho para a Nike ou para Adidas, Bom, não sei lá quem que. É a Nike. eu vou... A Adidas patrocina a Copa, né? Não é que patrocina. A Adidas por exemplo, o uniforme do juiz é Adidas. Mas Entendi. o patrocinador do Brasil é a Nike. Eu prefiro comprar uma amarela que não é oficial no camelô na frente da Indústria Vital. Da indústria. Ali tem um cara que vende preta, amarela, verde. Só não Isso. tem vermelho. Eu falei com eles, pô, tem vermelha não. E a FIFA não precisa, né? A FIFA não precisa. Vou te falar. Esses dias eu estava assistindo, que é outro que eu não falei com vocês, mas recomendo, eu assisti o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Eu comecei a assistir hoje. Quero ver. Pode ver. Vê com as meninas. Vão gostar. Não penso que é um filme, tá? É um especial de Natal mesmo. Sim, sim. Mas é curtinho, que é uns 4 minutos? 45. Não, 40 minutos. Ah, é grande assim, não sabia. É bem legal. Por que eu estou trazendo isso à baila? Cara, porque ninguém faz Natal igual o americano, né, cara? Assim, apesar de que o negócio deles mais forte é a ação de graças, mas eles têm um bagulho que não tem como, né, velho? O Natal deles é irresistível. Dá vontade. Eu tenho muita vontade, cara. Eu nunca passei, mas eu morro de vontade de passar um Natal em Nova York. Para ter essa áurea, sabe, do Natal. Aqui, esse Natal que a gente é colonizado desde que a gente nasceu. Sim, você quer estar na matriz, né? Vamos dizer assim. Você sempre viu o Natal na filial. Isso. Agora, do mesmo jeito que os caras são do Natal, cara, eles fazem Natal, nós fazemos Copa do Mundo. Então, assim, eu não quero que esses malucos roubem de mim, porque eu sou igual a vocês, eu nunca gostei de futebol, nunca fui. Porém, eu venho de meu pai era jogador de futebol, foi jogador profissional de futebol. Essa eu não sabia. Quando ele estava lá em Minas, né? Ele foi jogador, amava futebol. Meu irmão amava futebol. Agora meu irmão não gosta. Meu irmão quase não assiste mais, mas jogava futebol bem pra caralho, meu pai. Traumatizou com São Paulo. E eu, ó, sou perna de pau. Eu falo que eu tenho 2 pernas esquerdas, nas quais eu calcei 2 sapatos direitos. Então, assim, eu não tenho a menor chance. Mas, cara, a minha vida foi assistir a Copa e curtir a Copa, do álbum de figurinha, à casa dos tios, ao churrasco, à confraternização, ao grito de gol e à decepção e ao choro, muito mais do que outras coisas, mas de você ter uma coisa assim que, porra, pelo menos nisso o meu país é o melhor do mundo. É isso aí. E mesmo confraternizava todo mundo. O cara que gostava, o cara que não gostava, as tia que falava que era pênalti quando a bola saía do outro lado da coisa. Pênalti! E isso era parte da graça da coisa. Então, assim, cara, a Copa do Mundo é o nosso Natal, é o nosso Meca. Eu não quero que eles roubem isso de mim. Sim. Então, é a hora de eu tomar para mim de novo. Eu não tenho camisa, eu já tive camisa farceta também, amarela. Você não vai me ver, eu acho realmente que foi um estrago feito. Eu estou assistindo sozinho, inclusive. Os 2 jogos eu assisti aqui em casa sozinho. Mesmo assim, me diverti. Então, eu não quero que eles roubem essa alegria do brasileiro. Eu não posso permitir. Porque eles tiraram da gente, por exemplo, uma data importante que foi os 200 anos da independência, né? A gente acabou perdendo, não teve uma comemoração, não teve nada, assim, porque a gente não quis sair na rua, não ser confundido, havia suspeita que podia ter violência, então passou en passant, na verdade, né? Eu já fui em desfile de 7 de setembro, já levei as meninas quando eram pequenas, elas já desfilaram em escola, e nos 200 anos da independência não aconteceu nada. E aí, uma Copa fora de época, uma coisa maluca, porque como nós estamos vivendo essa distopia, nós estamos vivendo uma Copa, hoje, em dezembro frio. Praticamente o último dia de novembro, né? E aí nós vamos ver uma Copa em dezembro. Então, assim, é uma Copa junto com Black Friday, uma Copa junto com o Natal, praticamente. Então, assim, cara, dá às vezes uma bugada na cabeça. Então, parece que foi uma eleição que tropeçou e caiu. Junto com uma eleição. A eleição foi agora. Também. Então, assim, é tudo junto. Então, assim, é uma Copa fora de época
E aí você está... Eu tinha comentado isso em alguns programas anteriores, que era, falando em eleição, que era uma oportunidade da gente nos conectar novamente, né? Então, houve divisões, está todo mundo ainda meio estremecido, eu ainda estou estremecido com a família. É uma oportunidade que eu tinha visto, né? Vejo, deslumbro, que o Brasil podia se reconectar. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que está Cara, e acontecendo. eu torço para que... É engraçado, porque, assim, das Copas que eu vi, é, eu, como estava falando, eu nunca gostei de futebol, mas eu me conectei com o futebol quando meu filho. Sim, E eu gostava, eu comecei, ele gosta muito, eu sou São Paulino, virei São Paulo, meu pai era vascaíno, mas depois que eu vim para cá, eu virei São Paulino. Francisco se tornou São Paulino e gosta muito da torcida e vai em estádio e tal. E a gente começou a assistir juntos os jogos, e agora eu não consigo não assistir. E é um problema, porque eu podia ter escolhido um time melhor. Mas, então, eu podia ter dado para esse menino o gosto de ganhar alguma coisa na vida dele, né? E, assim, até então, coitado. mas é Ele tem fácil. 20 anos, ele tem 20 anos e não viu nada. É, Então, cara, eu realmente eu digo assim, a Copa é um negócio tão importante que nem o Eduardo Bolsonaro quis perder. Quis ver em loco. Não Quis ir basta, lá não, no não loco. basta ver pelo filtro da televisão, pela tela. Não, não, Foi em e nem no loco. acampamento chovendo e cagando dentro do banheiro químico. Tem que ir lá no Catar e aproveitar, Uhum. né? Porque, meu, a internet no Catar é um negócio muito ruim. Isso. Você já põe uns vídeos do Brasil e põe uns também aí da Márcia Imperator e leva para o Sheik. Você distribui aquele pendrive maroto. Tá certo? Isso, aquele pendrive, ó, tem aqui, ó, tem, ó, pessoal no quartel, aí tem uma pasta que chama Brasileirinhas. Brasil. Que tem o Frota, inclusive. Isso, olha que absurdo. Assim, Olha mais, dá um zoom. é o Frota e as esposas da galera que tá lá no quarto, na frente do quartel. Isso, é bem por aí. Entendeu? Olha, seu Sheik, olha que absurdo. Dá um zoom, volta aí, vê de novo, Frota. Olha bem, não é absurdo? É só vocês mesmo. Mas Dá um então, eu quero salve. saber o seguinte, Então, houve esse resgate. Nós estamos, eu, pelo Tá menos, vendo? me Está encontrei. Não, vendo. mas eu me encontrei. Eu falei que não ia ver os jogos, porque também há um ranço. A gente tem que entender o seguinte: eu sou um pouco viúva do 7-1. Do 7-1 eu sou viúva. Porque eu não sou contra ter perdido. Perder faz parte do jogo, mas da maneira que perdeu, Claro. um time que implodiu no primeiro gol. Isso porque nós não tomamos 7-1, nós tomamos um gol. Mas Aquele existe um gol uma. desestabilizou a É, equipe. Esse dia eu não estava foi só esse ouvindo, gol. não, eu Foi estava uma ouvindo um conjuntura. comentário, se eu não me engano, não sei se era do Neto ou era de alguém, que comenta que é o seguinte: foi a ausência do Neymar, Sim. o time entrou fragilizado, porque o Neymar Emocionalmente. ele tomou uma entrada dura por trás Uhum. Ui. Da Colômbia, foi um jogador da Colômbia, se não me engano. no, no jogo anterior, que o tirou da final. Então, o Uhum. time estava destabilizado emocionalmente, porque aquela história da dependência de um craque, que o Brasil tem esse tipo de Uhum. coisa. Quando toma o primeiro gol, no Brasil, desestruturou. E aí eles tentaram resolver, mas assim, meio, nossa, nós tomamos um gol. Enquanto eles assimilavam o golpe, eles tomaram o segundo. E aí o resto foi história, Sim. né? Então, assim, isso eu acho que faltou muito do psicológico, né? Muito. Cara, eu Eu, vou assim, dizer, olha só. isso me traumatizou. Até hoje eu fico com esse negócio. Mas só que hoje, na verdade, para mim, se transmutou no negócio, né? Que é, para mim, uma discussão pertinente para o momento. Que é assim, agora nós estamos com um bode do Neymar, certo? Sim, eu E esse estou. bode do Eu Neymar, sempre tive. eu Sempre tive. também. E aí, assim, eu preciso de pegar e chamar um pouquinho a minha profissão, né? A nossa profissão. Eu sou designer e eu sou especialista em branding, em marca. Sim, Então, o que eu queria que as pessoas entendessem quando as pessoas xingam o Neymar e quando as pessoas comemoram que o cara saiu, que é o craque, teoricamente o maior craque do Brasil, certo.
O pessoal comemorou na hora que ele foi embora. Eu. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: as pessoas têm marcas. Fala para mim, Marca fala para mim. pessoal. Ó, fala Não, na cara aqui, ó. apesar de eu não concordar com as coisas políticas que o Neymar, com as posições políticas dele, mas reconheço que é um direito dele. Sim. É um direito dele. Sim. Não é esse o problema que fez o Neymar ser tão detestado. Não, é o conjunto da obra. O Neymar conseguiu deixar muito fácil detestar ele. O Neymar acabou sendo um remanescente de uma outra época de jogadores, que foi o jogador que culminou no 7-1, que é o cara que fala assim: eu tenho talento, eu não preciso de mais nada. Era o Romário. Uhum. Cara, eu nasci com talento, eu não preciso treinar, eu não preciso fazer. Lembra que o Cacete Planeta não tinha até um sambinha que chama Treinar pra quê? Porque era assim, velho, eu não preciso treinar, eu posso sair na balada, vou pegar e vou jogar sinuca a noite inteira, chegar às 7 horas da manhã, às 9 eu tô lá, eu pego e entro e faço o gol. Sinuca é uma metáfora, né, que você está usando. Uhum. Sinuca. Envolve bola e taco. E taco. Então, assim, o Neymar acabou escolhendo essa persona para si como E atleta. buraco também, né? E buraco. O Neymar escolheu essa persona para ele. Cara, como diria o Faustão? O Como diria o Faustão? biriteiro, o bom vivant, Então, o cara que fazendo carinha, que como diria o aparece no Faustão, jogo. ele se queimou tanto no pessoal quanto no profissional. Exato. Porque veja bem, eu não conheço futebol, vou repetir. O que eu vejo as pessoas falando, falam muito bem do Neymar. Ele não, lógico que ele deve ser um bom jogador, sem dúvida alguma. Senão ele não teria esse prestígio, ele não teria essa vivência, ele não teria esse cartaz. Não estaria no Acontece que time quando que ele ele está está. dentro da seleção, eu não vejo isso acontecer. E como Corretíssimo. eu sou o cara que assiste de 4 em 4 anos e só vê a seleção, e não vê o Neymar, a lenda, o mito, eu falo assim, pô, e esse Neymar aí? E aí, quando ele sai do campo, ele apronta várias falcatruas, porque a questão política é uma delas. Uma delas. É uma delas. Ele apronta de Então, tudo. eu tô falando. Ele tem problema fiscal, ele tem problema financeiro, ele tem problema não sei o quê. Ele traz a menina lá, depois não sabe se estuprou ou não estuprou. Então, assim, vai colecionando falcatrua em volta do nome do cara. Então, assim, você que é o cara da brand, me explica essa marca, que é uma marca que todo mundo conhece, mas que ela tem problema Então, é o que eu estou falando, olha só. Se você for pegar a maior parte. E olha, eu tenho problema hoje. Esses dias eu estava até. Vou citar outro filme. Eu assisti um filme chamado Tar, que é um filme com a Kate Blanchett. E ele toca um pouco na. Eu até achei. Muito. É um filme bom, mas é um filme difícil. Eu até achei que fosse uma personagem real, e não é, uma personagem fictícia, mas que cai um pouco nesse negócio assim de. Ela faz o papel de uma mulher que é uma maestra, e ela é genial, e que cai por conta de preferências sexuais, modo de. Então, assim, hoje em dia eu fico perguntando, né? Eu estava até vendo esses dias o Harvey Keitel dizer que o Harvey Keitel estava fazendo de olhos quase fechados com o Kubrick. Uhum. E quando o Kubrick mandou ele fazer uma cena 68 vezes, ele virou para o Kubrick e falou o seguinte: existe um momento em que tem o teu talento e existe um momento em que vai tomar no olho do teu cu. Então, assim, aqui eu não estou falando com um moleque, 68 vezes você vai falar com a tua mãe. E tchau. E foi embora. Você diz o de olhos bem fechados. De olhos bem fechados. Aí ele substituiu pelo Sidney Lumet. E, cara, o Sidney Lumet, junto com o Tom Cruise. E o Sidney Lumet teve que fazer 68 vezes a cena. E chegou uma hora, ele falou, e o Ciro Lumet é diretor, além de ator. O Ciro Lumet falou, cara, só que tem uma hora que o Tom Cruise contando, que o Kubrick chegava e falava, Sidney, eu entendo que você tá puto, cara, mas você não quer fazer direito? Então vamos fazer direito. Então, assim, eu me pergunto até que ponto um cara que nem o Kubrick, que era mal-humorado, excêntrico, complicado, grosso, estúpido, faria sucesso dentro de uma ótica de hoje, em que todo mundo tem que ser bonzinho. Tá. Todo mundo tem que ser bonzinho, todo mundo tem que ser virtuoso, todo mundo tem que ser paciente, todo mundo tem que ser. Ninguém pode ser excêntrico, por mais gênio. Até que ponto um Vinícius de Moraes, que trocava de mulher a cada 2, 3 anos, mas se apaixonava por elas, poderia falar uma frase como: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Pronto! E acabar a carreira do cara ali, velho. Uhum.
Como assim? Ernest Beleza. Hemingway jamais venderia um panfleto Hoje. se fosse hoje. Então, assim, ainda que eu veja isso, a história do jogador, o esporte está ligado ao exemplo. O esporte é uma coisa muito ligada a exemplo. Nós tivemos uma era realmente dos jogadores baladeiros, metidos a pop stars. Mas, como um todo, você tinha um Garrincha, que era um puta cachaceiro, que tinha problema pra caramba. O próprio Sócrates tinha problema, Casagrande tinha um problema. Mas eles não eram isso na atuação deles. Na hora que eles entravam em campo, eles eram os ídolos. Na hora que eles entravam em campo, eles eram focados. Você disse E que na hora que ele entregava. o menino Ney resolveu esfregar a síndrome de Peter Pan dele nas nossas caras. Isso não deu certo nem com o Michael Jackson. Sim. Quando o Michael Jackson começou a ficar muito estranho para alguém de 50 anos de idade, a gente começou a falar: cara, o cara é talentoso, mas é esquisito, né? É. Então, assim, esse é o problema que eu acho. O Copa menino de, Ney a Copa de tinha 18. graça quando ele era o menino Ney. Com 30 anos de idade, não é mais. Então, mas a Copa de 18, ela deveria ter sido, né, deveria ter ocorrido um divisor de águas, porque ele virou chacota mundial. Quando ele virou o Caicai, ele era o Caicai Brasil, interno. Quando ele, em 18, fez aquilo, ele virou meme no mundo inteiro. Teve até, acho que uma propaganda, se eu não me engano, tem uma propaganda do Burger King, que ele ia rolando para chegar no Burger King. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a marca, por isso que eu estou discutindo a marca Neymar, mas ainda tá em evidência. Ainda está em evidência. Mas, assim, a pergunta é, que nem, ele vai jogar essa Copa? O que você acha? O cara tem chance de voltar. Então, mas depois da oitava. O Benzema você tem mais dois jogos, tem mais 2 jogos no banco. A Copa tem 7 jogos. Ele ficou 4 no banco, praticamente. Né? Ele jogou um. Mas, ó, essa Copa, para mim, ela tem muito mais cara de ser a Copa do Richarlison. Então, tudo indicava. Até assim, eu acho que ele tudo volta, indicava, mas ele vai sair de novo. Ele já não foi a estrela do primeiro. Mas pode ser ainda. Sim. Pode ser. Fez 2 gols no primeiro. Sim. Entendeu? Agora. Fala aí, Jeff. Eu acho que ele volta, porque vão forçar uma barra para ele voltar. É um cara que tem um patrocínio alto pra cacete. Mas ele vai voltar capenga. Ele vai voltar capenga e vai sair de novo. É porque ele vai sair por vários motivos. Assim, na boa, eu nunca vi, não sou fã de futebol, mas assisto Copa do Mundo. As Copas do Mundo que ele participou, 2018 e essa, eu nunca vi o Neymar jogar futebol. Não, ele participou. Ele é um jogador medíocre na seleção. Ele participou 14, essa é a terceira Copa. Terceira? Então, 14 eu nem lembro que ele participou. Não, ele participou. Não, pô, 14 ele tomou a chute nas costas, o Savamu. Ele encontrou o Savamu e tomou o chute com o joelhado no vácuo. Por isso que ele não participou do jogo lá. Então tá, cara. Mas você tem uma noção. Então ele participou 14, aí ele participou 18, que foi o Caicai, que ele começou a rolar no chão, que era uma coisa, um fenômeno. Era um fenômeno. Rolando. E agora? Então, cara, assim, para mim, como você disse que só assiste na Copa do Mundo, eu também só vi o Neymar jogar na Copa do Mundo. E ele não jogou nenhum jogo. Ele não foi bem em nenhum jogo. Então, para mim, assim, o que vai acontecer, assim, a sensação que eu tenho, eu lembro quando eu era garoto, meu pai falava assim, não, fulano não é jogador de seleção. A sensação que eu tenho é que o Neymar não é jogador de seleção, ele é jogador de clube. Nos clubes ele deve ir bem, mas eu, como não assisto futebol, assim, entendo que um clube de futebol, como ele está no Paris Saint-Germain, não é? Então, ele está no Paris. Esse aí. Então, eu imagino que paga uma bala para ele, não é à toa. Então, mas isso é uma outra maracutaia, que é um sheik do Catar que comprou o clube para virar vitrine e para colocar o próprio Neymar, que contratou ele, para virar o garoto propaganda da Copa. Então, você vê que o negócio deixou de ser nível Brasil e seleção. O Neymar seria o garoto propaganda da Copa. Então, você vê que a responsa aumentou. Não, a responsa aumentou. Cara, que símbolo ruim, velho. Que símbolo ruim. E o cara não joga.
O cara não joga. Assim, Então, eu não posso dizer que o cara é tecnicamente ruim, porque eu não assisto ele jogar. Isso, O nós que não eu temos, já a vi gente de não jogo tem dele, embasamento. A gente não tem não tem embasamento. embasamento. O que eu já vi dele, ele não joga bosta nenhuma na seleção. Então, assim, prefiro acreditar que, dentro do meu preconceito, ele não é jogador de seleção. E é o que vai acontecer. Ele vai voltar daqui a 2 jogos, capenga, porque vão meter injeção nele para desinchar aquela porcaria daquele pé dele. E vai jogar metade do tempo, alguém vai dar uma quebrada nele de novo, porque ele é fácil de achar ele no campo e botar ele para rolar, e ele rola bem pra cacete, isso ele é bom de fazer, e aí ele vai machucar o pé de novo, vai ficar mais 2 jogos, e aí acabou a Copa. Então, assim, isso é ruim pro Brasil? Acho que não. Porque isso vai Cara, fazer com que eu vou ser isso tendo sincero. acontecido agora é diferente de ter acontecido no final, Sim. igual na Copa Não, anterior. eu O vou que ser aconteceu sincero. A melhor. agora são times menos bem armados, são times menos técnicos, Dá que tempo dá para da. os jogadores que estão lá falar assim: não, eu vou bancar essa porra aqui. Isso, dá tempo da seleção não ficar dependente do Neymar. Uhum, Então, assim, ela não teve esse tempo. Como ele não fez muita coisa, ele participou da primeira jogada, no primeiro gol, ele uhum. participou, mas depois ele saindo, né? E agora já. Eu achei muito bom o Brasil fazer esse um gol, é pouco, mas foi, parece que o Brasil Ué, quanto a Suíça, nunca tinha da ganho da Suíça. Suíça numa Copa. Ela Exatamente. era a seleção e menos. foi um É um golaço. time chato do Não, cacete, cara. não, maravilhoso o gol. Mas ela nunca tinha tomado. Maravilhoso, velho. Ela não. Acho que na Copa anterior ela foi eliminada sem tomar nenhum gol. Então é uma defesa que é muito difícil de ser vazada. Tá? O Brasil conseguir fazer um gol e sem o Neymar é tipo uns 3-0. Consegue É. entender a Uhum. lógica? Então, Porque dá uma moral para o time é. conseguir. E eu vou além, ele fez 2 gols, o time. É que um estava impedido, mas ele foi a partir daquele primeiro gol impedido que a seleção acordou. Ela estava ali, ela estava topando o jogo da Suíça, que era retranca. Se der Uhum. uma merda aqui, eu faço contra-ataque, faço um gol. Era isso que a Suíça estava jogando. Era assim E que teve acontecia. umas 2 ou 3 oportunidades Não, bacanas ali, ela tá? se fechou, parecia que estava vendo um jogo de sul-americano. Isso Quando é aí. Chile, aquele jogo catimbado, que não acontece nada, aí aquela bola de lado correndo assim, eu acho terrível. Meio de campo, aquela bola de lado, assim, tá certo? Mas o primeiro Uhum. gol que foi impedido, ok, sem problema, despertou. Os caras falaram, orra, sentiram o gosto, vamos do sangue, né? Igual Dá o para tubarão. fazer, dá para E ir. dá pra fazer. E fizeram. Então, assim, eu achei maravilhoso a seleção fazer um gol pequeno, mas numa defesa muito complicada, e sem o Neymar. Isso deu uma moral, vamos falar assim, olha, a gente pode viver sem o Neymar, entendeu? O próximo jogo vai ser um jogo que já está tudo resolvido, não serve para nada. O Camarões vai ser um jogo muito bom para ele, mas para nós tanto faz. E aí temos a oitava. E aí vem a pergunta: Neymar vai estar lá? Eu acho que ainda não. É, A oitava ainda não. não sei te dizer. Eu acho que ainda não. Não sei Eu te acho que vão dizer, dar uma injeção nele lá e vão mas botar o o cara para que jogar meio tempo. a melhor notícia, eu vou falar agora sem por torcida. É uma boa notícia para a seleção. Diminuir a dependência do cara. Se ele voltar, volta sem dependência também. Se ele voltar, volta com coisas já. Se o Neymar entrar e não render, as pessoas vão gritar outro cara, que é o cara que está Isso. substituindo ele. Exatamente, Entendeu? Isso é exatamente. novidade para ele. Se fosse um roteiro, velho, se fosse um roteiro, não tinha sido tão bem escrito. Então, a gente tem que entender o que. Você sabe que o americano não gosta de futebol, né? Ele está tentando, os caras já tentaram várias vezes. Você sabe qual é o principal motivo que eles não gostam de futebol? Porque o americano gosta de quantidade. Quando eles vão assistir um basquete, é 120 a 88. Os caras querem Ah, ver tá. ponto a cada 2 minutos. Eles não conseguem conceber um esporte onde você passa 90 minutos Para fazer assistindo um um. bagulho que termina É. 0-0. É E 0-0. aí, cara, o futebol americano, o legal é que quando o cara faz um gol, já vale 7, 10. Isso! Basquete é Eu tô 2, é falando 3. alto. O cara não faz um ponto nunca. É só uma cestinha lá. Não tem essa. Entendeu? Os caras querem ver ponto, quantidade. Só que ele não entende que a dificuldade é o que torna esse esporte Isso. E único. a imprevisibilidade. É uma coisa que você não consegue. Por exemplo, alguém esperava que a Argentina ia perder lá o primeiro No jogo? primeiro jogo. Não. E não A é só Arábia isso. Saudita. Arábia Saudita, maluco. Entendeu? Cara, e não é Eu só acho que isso. a Alemanha perdeu do Japão também, acho que teve isso.
Perdeu de Então, perdeu. é isso aí, isso ninguém conta. Então, esse Exato. jogo, E esse Isso a Globo não mostra. democrático do isso a mundo. Globo não É por mostra. isso que eu Aliás, voltei, mostrou, a Globo mostrou. é por isso que eu voltei a curtir futebol. É o esporte mais democrático que tem. Uhum. No sentido de que você pega, o time da Suíça e o time da Sérvia, cara, parecia que era o time, como é que é o nome do Space Jam, dos monstros. E o do Brasil era dos Looney Tunes, só tinha os baixinhos. Só que no futebol, cara, o Romário, que tem 1,5 m, é um rei. É o Wolverine, eu moro no Wolverine. Cara, e não tem. No time. Uma vez eu vi eu não lembro que filme que é o nome. Chamava Rolo 42, é um troço assim. É um filme com o Hugh Jackman, Rola, rola. com. É Hã? o das brasileirinhas, rola? 42? Não, Esse aí é esse aquele aqui de do Portos Bengala. Fundos. Esse aqui de Bengala. É um Kid filme Bengala muito. no É um Porta filme dos meio Fundos. Quer rola? Quer rola? comédia total. Eram vários sketches, assim, né? É o, E é um filme que tem. É a perna incrível, de mas pau tem, lá, o Toby Rola. por O incrível pastor que Toby Rola. pareça, tem uma sketch com o Hugh Jackman e a Kate Winslet. Olha os atores. É o Hugh Jackman, a Kate Winslet, eles vão jantar fora. Eu vou contar isso para vocês, se vocês não viram o filme, vocês vão querer ir atrás. Eles vão jantar fora, e aí eles vão num restaurante super chique. O Hugh Jackman está de cachecol. Aí, na hora que ele tira o cachecol, ele tem um saco aqui. Mas um saco, 2 bolas, um saco. É E uma quando ele começa a cachuba, é uma cachuba mesmo. Não, é um saco. Quando ele começa a comer sopa, retrai. Fica frio. É um Ah, saco fica mesmo. quente. Um testículo. Ele tem dois testículos aqui. E a Kate Winslet fica assim. Kate Winslet, ganhadora de Oscar, fazendo uma porra dessa. E dentro deste filme, tem uma das sketches que é o. Sabe aquele cara. Como é que é o nome dele? Que ele fez Homem de Ferro 1. Ele era O Ele negão? foi desligado. Hã? O negão? Que É. depois Que foi o War substituído. Machine, que depois ele pediu um salário muito caro e a Disney falou: senta lá, Cláudio. Isso, aí entrou o Don Cheadle. Ele trabalha Esse aí. no Crash. Ele trabalha no Crash. Trabalho no Crash, Isso, ele mesmo. Negão de olho azul, olho verde, olho verde. Não, Não, Negão de Olho Verde é o Hélio de la Penha. Você tá maluco? não, o outro Não, também esse aí é também. Esse cara aí é também. esqueci o nome dele. Mas ele faz um que é muito engraçado, que são 2 times, ele faz um técnico, e tem um time que vai entrar eles vão. É o pré-jogo. E um time é só de gente branca. E ele está com um time só de preto. Aí os caras falam assim: não, técnico, nós estamos com medo, que os caras são muito fortes. Ele falou: vocês estão ficando louco? Vocês são pretos, vocês vão entrar, vocês vão ganhar, acabou. Que porra tá passando na cabeça de vocês? Vocês são tudo preto, os caras são tudo branco, vocês vão entrar lá, vão ganhar, acabou. É a condição sine qua non, né? Acabou. E, cara, o futebol não tem isso, cara. O futebol não tem isso, não tem. Os caras são maiores, os caras são mais fortes, o goleiro deles tem 2 metros. Mano, o goleiro da Sérvia tinha 3,5 metros, o cara é o Thanos. Tomou 2 gols. Entendeu? Então, assim, por isso que tem a graça O primeiro goleiro, inclusive, era o Kratos lá do God of War. do God of War. E tinha o mesmo tamanho. Velho, não quer dizer nada. Então, é difícil explicar para um cara de fora e difícil não ver graça no futebol como brasileiro, porque é isso, cara. Nós vivemos nós vivemos num país e a história do futebol, cara, aliás, eu não consigo entender como o cinema do Brasil. Esse dia eu estava vendo o trailer do Creed 3, né? E nitidamente é o Michael B. Jordan, aliás, é dirigido pelo Michael B. Jordan, e ele está fazendo uma referência, é aquele cara que fez o Kang, esqueci o nome dele agora, Jonathan Majors. Uhum. Jonathan Majors, que faz o quê? Que vai fazer um amigo de infância do Michael B. Jordan, que também luta boxe, ele ficou barrudo pro bagulho, e que ele é meio muito sangue nos olhos. É muito difícil não fazer uma conexão direta, que é o Tyson. Então, assim, o boxe sempre deu um monte de histórias interessantes para o cinema, assim como o beisebol. Sempre tem
Eu não consigo entender como o cinema brasileiro não abriu a cabeça Ainda para não a quantidade soube de histórias filmar, ainda não sensacionais soube que tem filmar o dentro do futebol. futebol. Não soube. Não soube. Nós Tem temos 2 filmes, né? Tem o muitas Boleiros, né? histórias de superação por temporada. Tem o Boleiros 1 e 2, tem aquele Heleno, né, com o nosso Rodrigo Santoro. Mas eu não acho que não dá aquela empolgação, né? Tem um filme do Garrincha também, né? Isso, o filme do Garrincha também. Estrela Solitária, eu acho. Isso Não, aí. tem um outro bom também, passava Asa na Branca. Bandeirantes. Onda Nova, com a Carla Camurati. É um time de Nossa, futebol esse é bom, né? feminino. Esse é maneiro, cara. Esse é maneiro. Nossa, tem uma cena muito boa dela, que ela vira pro Casagrande e fala assim: É verdade, tem o Casa O Grande. Casagrande trabalha, eu lembro desse, eu lembro dessa cena. Oi, ela fala assim, a Carla Camurati é uma puta atriz, hein? Mas Ela ela é. fala uma cena linda assim: Oi, tudo bem? Eu gostaria que você me descabaçasse. Tem Eu acho que O a gente, cinema brasileiro é uma coisa eu genial, cara. acho que com essa frase a gente tem que terminar o programa. Não tem mais, não tem para onde ir mais, não tem para Não, onde. não A tem gente pra onde ir. conseguiu explorar todos os espectros. Acho, inclusive, que um dia a gente vai ter que fazer um programa para falar especificamente de Onda Nova. Os bons tempos voltaram, vamos gozar outra vez. Perfeito. E, cara, são 3 filmes. Mas Cadê? esses todos são tipo o final da Pode porno ser chanchada, né? É aquele, Pô, é os aquele bons tempos momento. voltaram, você não assistiu? Não, é o final da porno, né? É o Chanchada. final, é o É o final. final. Os no bons final. tempos voltaram, vamos gozar outra vez, que é um filme só com esse nome todo. Sim. Cara, é uma coisa de louco, é genial. Cara, Paulo César. inclusive, tem o deputado aí, o Frota. deputado pornô Frota. O Frota era galã ainda da Globo quando Frota. fez esse filme. Frota Esse e filme, Pedro Cardoso, Pedro Cardoso. a mulher do Caetano Veloso, a Sim, Paula Lavigne, sim. Uhum. Paulo César Médio. Não é o Paulo É, César Grande? Cara, e esse filme é do ponto de vista. divertidíssimo, cara. Esse filme é divertidíssimo. Esse filme é Nunca mais foda. vi. Cara, esse filme tinha que sair em DVD, em Blu-ray, Versão remasterizado, estendida, cara. né? Versão estendida, que aí se torna o Paulo César Grande aí. Cara, eu acho que a gente Depois tem que assisti fazer uma também sessão desses filmes Rebucetei. aí. Você pode assistir Não, mas esse aí Rebucetei. já é pornô mesmo. Esse é pornô É, que você tem. Cara, qual que era o outro filme? É da Carla Cara, como que Camurati a mesmo. É gente um que ela é consegue prostituta, chegar cara. nesse. Pagu, não, Pagu é legal dela. Pagu é um filme legal. Cidade. Agora eu não vou lembrar. Não, Pagu é filme sério. Pagu é Não, legal. esses também são sérios. Cara, eu não lembro. Tem um que Eu tenho ela que é uma. assistir os Que ela... filmes da Matilde Mastrange. Sim. Ah, a Luneta do Amor, o Buraco do Amor, uma porra dessa, cara. O Que ela espelho, mora num apartamento do lado de onde é o apartamento onde tem uma prostituta. E aí ela fica olhando pelo buraquinho do quadro o apartamento da prostituta. E a prostituta sabe que ela fica olhando. E aí entra lá os caras, mulherada e tal, e ela fica. O filme todo é isso. Ela mora num apartamento. Não, ela trabalha num apartamento do lado, Mas numa sala do quando lado. ela olha, as cenas acontecem. Aí, quando ela tá olhando as cenas, é maneiraço esse filme também. você Porra, sabe que tem até um filme que é meio. Você sabe que eu não me lembro? Eu vi essa porra. É um filme com eu vi uma cena, eu lembro de umas cenas, cara. Nossa, a gente vai ter que fazer uma sessão de cinema. Não, vamos fazer é uma boca do um. lixo. Porra, velho. Boca do Tem um filme lixo, boca chamado do lixo. Sala Espelho de especial. Carne. Espelho de Carne. Que é com a Maria Espelho de Zilda. carne. Maria Esse Zilda filme é um filme de e Daniel terror, tá, Filho. cara? Hã? Esse filme é um filme de terror, tá? Um filme de terror. Espelho de Carne, com a Sério? Maria Zilda e com o Daniel Filho. Ó, E com o outro lá, que era diretor da Globo também, junto do Daniel Filho, o Denis Carvalho. Denis Carvalho. Denis Carvalho. isso tudo Joana Fon. passava no Sala Joana Fon. Especial, né? Na Record, lembra? Sala É Especial? por aí. Sala É por Especial. aí. Por aí. Eu acho maneiraço, porque no final do filme, você fica o filme todo assim. O filme, embora ele tenha uma temática teoricamente erótica, ele não é erótico. E quando chega no final, que a galera tá ali numa suruba, que na verdade não aparece nada, e que eles olham pro espelho, e na hora que. Eu acho que um deles fala, se eu não me engano, é a Joana Fon, que quem é aquela pessoa que tá com a gente? A fala é mais ou menos isso. E aí um fala assim, ele tem chifre. Cara, aquilo dá um. Que Uma zica. porra é essa, É meu? o pai do bebê de Rosemary.
É por aí, cara. Cara, esse filme não é É erótico. um Esse filme é crossover, então. Então é um crossover entre Bebê de Rosemary e o Espelho de Carne. É isso aí. é isso aí. Muito bem. Bom, meus amigos e minhas amigas, este aqui é o único programa de toda a internet que consegue começar falando de futebol e termina falando de pornochanchada e da Carla Camurati. E de Bebê de Não da Rosemary. Carla Camurati, né? Porque eu não quero reduzir a Carla, porque ela é uma puta de uma atriz, uma Não, ela é diretora muito boa também. Diretora. Puta Responsável diretora. pelo recomeço do cinema nacional com E Carlota Joaquim. Carlota Joaquina. Aqui, são 4, tá? São 4 filmes. Tem Cidade Oculta também, que tem aquele cara que é cantor de música. é, Essas músicas underground aí, que. Porra, como é que é o nome do cara, velho? Nick É, Cave? Oi? Nick Cave? Não, isso aí é da época É porque o Nick Cave morava em São Paulo, você sabia, né? Não sabia não, cara. O Nick Cave morava em São Paulo, morava na Boca do Lixo, e o Nick Cave tem, inclusive, uma música que chama Foi na Cruz. Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé. Arrigo O Barnabé. Arrigo Barnabé é o protagonista de Cidade Oculta. Cara, esse filme é maneiraço, tá? Porque tem umas coisas ali de submundo, de underground ali, que é super maneiro. Vamos ter que fazer um programa sobre a Boca do Lixo. Pronto, está resolvido. Muito bem. É isso aí. É isso Ficamos aí, por estamos aqui. de volta à Brasileirinha. Essa, Ó, deixa a aí o seu amarelinha, a comentário. amarelinha. Ó, deixa aí seu comentário se você quer ver que programa, se você quer que a gente faça mais um programa sobre a seleção. 3 caras, porque assim, você encontra muitos especialistas da internet que discutem seleção, mas você não encontra facilmente 3 pessoas que entendem tão pouco de futebol Falando, cagando regra. cagando regra aqui, entendeu? Então, assim, isso é inusitado. Você tem que pensar no ineditismo da coisa. Mesa Tem pessoas que não mesa entendem redonda nada. tem em todo lugar. Mesa redonda tem em todo lugar. Agora, mesa triangular, rapaz, isso aí você Não não acha em tem, lugar nenhum. não tem. Só aqui que você vê. Então, deixa aí o seu comentário, discorre da gente. É, sei lá, faça qualquer E vai coisa. Brasil, né? Vai Brasil rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Eu, na verdade, eu só quero que tenha mais oportunidades para eu parar 4 horas da tarde de trabalhar com a anuência dos clientes. O resto é tudo consequência. Com a anuência Cara, dos pelo meus contrário, eu chefes. só estou me fudendo nessa Copa. Toda vez que para essa bagaça, depois tem mais pica para É nóis. Estou na mesma. Você para de trabalhar 2 horas, quando volta são 4 horas que você tem que trabalhar mais, né? É bem por aí. Mas é gostoso. É gostoso. Então, vamos É isso parando aí. por aí. Muito bom, foi um programa legal e vamos para o próximo. É isso aí. Até Valeu, mais. gente. Falou, pessoal. Falou, até mais.